Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. O texto diz assim: Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Estava meditando nessa palavra no livro de Joel, em que a mesma promessa que Deus faz da efusão do Espírito, Ele faz uma promessa sobre a chuva. O que vem a ser chuva, temporã e seródia. A gente viu muita vez na Bíblia, a gente vê a chuva temporã, vê a chuva seródia, mas o que será isso, né? Nos períodos chuvosos na Palestina, a chuva temporã é a chuva precoce, é aquela chuva que vem fora de tempo, de épocas, justamente cai no outono, no final de outubro mais ou menos, vem esse tipo de chuva, estou falando da Palestina, não é? E a chuva seródia é a chuva da primavera. Quando vem a primavera, o período chuvoso é na época da primavera. Então Deus está falando no livro de Joel, após um castigo longo sobre Israel, Ele diz que nos ia dar ensinador de justiça. Ensinador, aquele que ensina justiça. E fará descer a chuva temporã e seródia no primeiro mês. Então Ele está falando que lá em janeiro Ele ia derramar as bênçãos sobre o povo de Israel em forma de chuva. Vamos ler Jeremias, coloca aí para mim. Primeiro coloca Deuteronômio 11, versículo 14. Sobre as promessas de Deus. Deus está falando através de Moisés, dizendo ao povo de Israel: então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. Deus está dando promessas sobre o profeta Moisés, está dizendo que o Senhor dará chuva sobre a terra, sobre o povo de Israel,
sobre o grão, sobre o azeite, que a terra iria produzir em abundância. Agora vamos ver Jeremias 5, versículo 24. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E não dizem no seu coração: tememos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Se não chover na terra, irmãos, não tem alimento. Tem. E Deus está falando em vários pontos da Bíblia sobre o derramar de chuva. Como é importante a chuva. Às vezes você reclama da chuva, às vezes você reclama que está chovendo muito, mas a chuva ela é importante. Quando nós cantamos aquele hino, Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Chuvas é sinal de bênção. Então Jeremias está dizendo ao povo: tememos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá a chuva temporânea, a tardia, ou a seródia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Vamos ouvir agora, coloca aí Oséias 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Então começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Conhecemos ao Senhor, porque tem muitas pessoas que conhecem o Senhor, mas não prosseguem conhecê-lo, não se aprofunda na oração, não se aprofunda na leitura da palavra, não se aprofunda no conhecimento de Deus. Então Oséias fala: prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos. Quando você conhece uma pessoa, ela diz assim para você: oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é tal, o seu meu tal é tal, nós somos. Aí você, de vez em quando você vê aquela pessoa: bom dia, mas você não conhece ele, você não sabe onde ele mora, você não sabe da vida dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele é boa pessoa, se ele é má pessoa. Eu não conheço, você olha para ele e diz bom dia. Mas quando você conhece a pessoa, então você diz: esse aqui eu conheço, esse aqui você pode confiar nele, que é uma pessoa de confiança. Não é assim que a gente faz? Esse aqui eu ponho minha mão no fogo, por essa pessoa eu ponho minha mão no fogo, porque você conhece a pessoa, você sabe quem ela é. Assim é Deus. Como nós podemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Deus? O que Deus pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por você? Só nos salvar, que é uma grande dádiva, né, na salvação? Só nos dar cura? Só nos dar libertação? Ele pode fazer muito mais, aparecer para nós. Ele pode nos transportar para o paraíso. Ele pode nos mostrar coisas espirituais que nós não conhecemos. Então Ele pode. Então quando nós conhecemos Jesus, Jesus é meu amigo. É teu amigo? Ele é meu amigo. Eu lembro uma vez, trabalhava numa loja e entrou um homem para comprar uns produtos. E naquela época tinha aquele negócio de ficha de crediário, né? Se fazia a ficha de crediário, aí mandava para o crediário aprovava, e aí assinava a ficha voltava, e às vezes o crediário pedia um fiador. Você não tem um fiador, porque sua renda não dá para você atingir,
para comprar essas prestações que você quer fazer. E eu lembro de um homem que ele disse pro gerente lá do crediário, falou assim: fiador? O meu fiador é Jesus. Aí o cara virou para ele e falou: então manda Jesus vir pagar a sua conta. Então quem dos dois estava certo? Aquele que tinha fé, aquele que sabia o que estava fazendo. Mas aquele que não conhecia Jesus, ele disse: manda Jesus descer aqui e assinar. Ele fez um desafio para aquele homem. E Jesus realmente, ele é fiador das nossas causas. Ele é fiador. E quantos enroscos o povo de Deus entra e Jesus vai lá, acerta, ajuda, e faz, não é? E vai ajudando, e vai ajudar porque você conhece Jesus, você é amigo de Jesus. E Jesus quer que você seja amigo dele, que você converse com ele todo dia. Bom dia, Jesus, tudo bem? Estamos aqui. Estamos por mais uma luta, Jesus. Vamos comigo? Vamos, vou com você. Mas você nem fala com Jesus de manhã. Você nem diz para ele bom dia. A primeira coisa, você pega o celular: bom dia, que eu estou... fulano, ciclano, está cheio de bom dia. Qual é o primeiro bom dia que nós temos que dar? Senhor, muito obrigado pela noite de sono. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado uma noite sem dor. Eu dormi e repousei. Agora, Senhor, me dá um dia de bênção e de vitória. Abre minhas portas, vai na minha frente, vai tirando leões, jacaré, elefante, tudo que tem na frente, vai tirando aí, Jesus, limpa o meu caminho. Oh Senhor, me dê um dia de paz, um dia de vitória, um dia de conquista, me livra do mal, Senhor. Tinha um programa que falava assim: vem comigo. Fala para Jesus: Jesus, vem comigo. Vamos na nossa luta aí, Jesus. E as coisas vão ficando mais fáceis para você. Aí Jesus entra com você naquela situação. E a presença de Jesus, o diabo não suporta, o diabo vai embora. E você consegue passar um dia de vitória na sua vida. Então você tem que ter intimidade com Deus. Se um marido e mulher não tiver intimidade, nunca vai nascer um filho. Nunca vai vir um filho ao mundo. Tem que haver a intimidade. O casal tem que ter intimidade. Em todos os setores da vida, não é assim? Setores da vida. Você conhece sua mulher? Eu conheço minha mulher. Eu conheço meu marido. E Deus? Você conhece? Você conhece Deus? Oséias, então, ele fala: prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele vos dará chuva ao seu tempo. Chuva. É bom se molhar, não é? Fui numa cidade e lá não chovia, eu comecei a orar para Deus mandar chuva. E Deus mandou. E eu disse para os irmãos da igreja: se eu fosse vocês, faz 3 anos que não chove aqui. Eu saía lá fora, sapateava, dançava, e eu agradecia a Deus, fazia de tudo. E os irmãos assim, ó, parecendo múmia. Não há alegria, não há satisfação. Como se aquilo fosse algo natural. 3 anos passando sede, fome, o gado morrendo. E quando Deus mandou a chuva, era para se alegrar, era para pular, era para chorar de alegria. No dia seguinte, irmão, todos os tanques cheios de água, os rios, estava tudo em pleno funcionamento. Nós precisamos avaliar as bênçãos de Deus para nós, não é? Agora vamos ver Zacarias 10, versículo 1. Zacarias 10, versículo 1. Glória a Deus.
Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuva abundantes, e a cada um erva no campo. Vou ler de novo. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuva abundantes, e a cada um erva no campo. E diz aqui o texto, aqui, voltando para Joel, se o Senhor mandar chuva, ele diz, o Senhor vai mandar chuva, e as eiras se encherão de trigo, os depósitos se encherão de trigos, e os lagares onde se guarda o vinho, onde pisa a uva, e transbordarão de azeite. Você terá azeite, o azeite era um produto muito valioso, ainda é. Quando você compra um pouquinho de azeite assim, ainda misturado com óleo de soja, caro. Mas vai comprar o puro óleo, puro azeite, para você ver quanto você vai pagar. Agora que vem a Páscoa, todo mundo quer comer um bacalhau, né? E vem aquele ozinho, aquele azeitezinho, é fantástico, né? Você põe em cima aquelas azeitonas preta, aquela coisa gostosa. Já começou a dar fome, né? Aí você tem o custo desse. Mas quando a terra produziu, a terra está produzindo, ele está dizendo assim, ó, versículo 23, coloca para mim aí o versículo 23, o que Deus vai fazer conosco. Não, Joel capítulo 2, versículo 25. E restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto. Quando o gafanhoto dá numa lavoura, meu irmão, não fica nada. Aí o gafanhoto passa, vem a locusta, é outro bichinho que come. Passou a locusta, vem um pulgão. Irmãos, é prejuízo em cima de prejuízo, cara. Às vezes na nossa vida passa o gafanhoto, passa a locusta, passa o pulgão, a lagarta, por último vem a lagarta. E Deus está falando, um grande exército que vem contra vós. Deus tem enviado contra Israel todos esses bichinhos aí, por causa do pecado de Israel. Mas agora Deus estava trazendo uma promessa, que Ele ia restituir os anos que foram consumidos. Quantos anos você está nessa luta aí? Quantos anos você está aí? O gafanhoto te atrapalhando. Esses bichinhos que comem tudo, que devora. Você pensa que a sua árvore está bonita, no dia seguinte só tem o pé. Você fala, nossa, minha árvore está linda, no dia seguinte tem folha nenhuma. É o nosso bolso. É ou não é? É coisa, a gente tem que falar do dia a dia, coisa que acontece. E Deus está falando do nosso dia a dia. Tem dia que você fala, opa, agora entrou um dinheiro na conta. Aí o Salomão fala assim, pai, tem dinheiro na conta? Ele sempre fica com essa daí, né? Tem dinheiro na conta? Fala para a irmã deles, tem dinheiro na conta? E às vezes você tem com o dinheiro na conta, e as contas é maior do que a conta, entendeu? Aí vem as contas, que é maior do que tua conta.
é que tem os gafanhotos, as locustas da vida, as lagartas da vida, as coisas que estão atribulando a sua vida por uma coisa errada que às vezes a gente fez. A gente às vezes agradou a Deus lá atrás, ou deu um passo errado, fez alguma coisa errada, e a gente vai sofrer as consequências hoje. Mas Deus pode mudar a tua história, como está mudando aqui a história de Israel. Ele está mudando, ele diz, olha, o meu exército, enviei meu exército, enviei, olha o exército de Deus, poderoso, hein? Só os bichinhos destroem a terra, não precisa ser muito não, os bichinhos vai lá e destrói a terra. E agora, ele está falando que vai restituir. Não tem esse negócio aí que o governo falou que ia devolver o dinheiro para todo mundo? Teve um homem lá na rua lá que ele falou o que, Salomão? Ia quitar os carros, que não sei o quê. Quanto ele tinha na conta? 70 centavos. Eu disse para o meu irmão deitou no chão, quando eu falei para ele que tinha uns 100 mil na conta. Ele deitou no chão e ria, não parava mais de rir. Quando eu abri minha conta, imagine quanto tinha lá. Nada. Pior do que isso, ainda tinha 75 centavos, né? Quem abriu as contas aí? Foi a surpresa? Quanto? R$77. Mas eu vi um cidadão que tinha 1.600.000. Ele fez uns consórcios aí, não lembrava mais, foi ver, tinha 1.600.000. Deve ser gente rica, irmão, porque pobre. Nós que somos pobres, nunca devemos imaginar que nós tínhamos dinheiro no banco esquecido, né, irmão? O rapaz entrou lá na loja e falou assim, quanto que é isso aqui, essa Xerox aqui? O Abraão falou, 50 centavos. Ele abriu a carteira assim, não tinha nada. Aí ele tirou o cartão, passa o cartão de 50 centavos. O Abraão falou, vou tentar, né? Se passar, o Abraão dá para ele. E daí que passou os 50 centavos, porque o coitado também estava numa situação difícil. O gafanhoto está na vida dele. Gafanhoto. Às vezes está na sua vida aí, irmão. E Deus quer mudar o processo. Deus quer mudar a história. É duro você depender, quando você está numa situação, você depender e ouvir certas palavras que você não devia ouvir. É ou não é? Você ouviu certas palavras que você não devia ouvir. Além de você estar numa situação difícil, você tem que ouvir certas palavras de pessoas que se acham melhor do que você. Se acha melhor. Então ele te detona. É difícil encontrar um ombro amigo que você chora no ombro dele e ele diz, não, legal, cara, vou te ajudar. Eu não posso te ajudar em dinheiro, vou te ajudar em palavras, vou te dar força, você vai conseguir. Mas se você ouvir palavras ao contrário, você já está abatido. Você já está lá embaixo. Aí você vai levar uma palavra que é pior do que um soco. Pior do que um soco. E então, o que diz São Tiago capítulo 5, versículo 7, já a gente volta aqui para a palavra. São Tiago capítulo 5, versículo 7. Posso ouvir um glória a Deus? Olha que São Tiago fala para nós. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Nós devemos ser pacientes, como o lavrador. Às vezes você vê o lavrador, principalmente no Nordeste brasileiro, você vê ele para plantar feijão. Ele bate o enxadão, e ele bate ali, só sai areia misturado com terra seca, e ele planta o feijão, ele vai plantando. E ele tem esperança que vai chover. Porque se ele esperar vir a chuva para depois plantar, não nascerá. Então ele planta 11, que diz lá, acho que é Eclesiastes 11, né? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Para você repartir o pão, porque não saberás que mal haverá sobre a terra. Olha lá. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então vocês têm lançado o seu cuidado ao Senhor. Tem lançado a Deus aquilo que nós não podemos fazer. Estamos impossibilitados de fazer. E diz o Senhor, e comereis, versículo 26 de Joel 2, diz, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos. Ali o texto está diferente, né? E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. É duro ser envergonhado, é duro, oh meu Deus do céu, não ou não é? É duro passar vergonha. Já passou vergonha? Quanto é, moço? É tanto. Eu não tenho. Eu faço desconto, mas nem com desconto, irmão. Nem com desconto. Quando você leva os seus filhos para o shopping, eles vão nas coisas mais caras, não é? Eles vão nas coisas, eles não sabem o preço de nada, eles querem se divertir. Ele quer sempre o doce mais caro. Não, leva esse aqui, meu filho, esse aqui. Não, esse aí eu não quero. Oh, meu Deus. E agora, Senhor? Né? Então a criança vai sempre naquilo que você não pode. Eu já vi em supermercado cenas assim, as crianças querendo as coisas e a mãe batendo na mão da criança. Cala a boca, moleque. Que já não tem para comprar o alimento. Então não leva a criança ao supermercado, deixa em casa. Deixa em casa, porque você vai passar vergonha. A criança vai começar a chorar, tem criança que é escandalosa, né? Deita no chão, faz escândalo. E o versículo 27 fala assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Não tem aquele texto também da Bíblia que Salomão fala? Ele fala assim: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou, não é? O tempo de cantar chegou. Tem um momento de a gente chorar. Tem um momento da gente, nas nossas aflições, chorar. É como diz aquele hino: chora aos pés de Jesus, derrama em pranto o seu coração. Então, derrama na presença de Deus. Para quem que você vai derramar? Não tem para quem.
Olhe em sua volta para quem você vai falar. Vou falar para fulano. Esse aqui não. Aí você pega e faz uma lista. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui vai dizer isso, esse aqui vai dizer aquilo, esse aqui vai acabar comigo. Faz uma lista de possibilidades de que alguém possa te ajudar. Você não vai encontrar um, mas você vai encontrar Jesus no topo da lista. Põe Jesus no topo da lista. Falou: Jesus, o negócio aqui é o seguinte: se tu não me ajudar, não tem quem me ajude. Então Deus gosta disso, a gente gosta da confiança nele 100%. O pastor Nelito contava uma história que chamaram ele para orar por um doente. E quando ele chegou lá para orar para o doente, chamaram a ambulância também, veio a ambulância de resgate. Aí ele falou para o povo: ou eu ou a ambulância. Eu falei: e aí, quem eles escolheram? Eu, claro. Eu falei: tá bom. Então, irmãos, ou Deus ou o mundo. Ou Deus ou o mundo. Ou você escolhe Deus ou o mundo. Você tem que escolher. Para que as coisas comecem a acontecer. Que as coisas começam a mudar de direção. A mudar de direção. E dessa chuva, Deus faz uma promessa. E Ele faz uma promessa no versículo 28, que essa igreja aqui foi fundada nesse texto. E há de ser que depois das bênçãos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Olha só a promessa de chuva de Deus, que versículo 29, ele fala, e também sobre os servos, e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então, há uma promessa de Deus, de mostrar o seu espírito, de derramar o seu espírito como chuva. Quando nós estamos na chuva, a chuva está nos molhando, e a chuva quando começa a apertar e molha mais ainda. Cadê o guarda-chuva? Você lembra do guarda-chuva? Põe um papel na cabeça. Mas essa chuva que Deus promete é para a igreja, é para o povo de Deus, é um derramar do Espírito, um derramar de um Espírito para te renovar, para te levantar, para fazer você sorrir na presença de Deus, sentir a sua mão sobre você. É promessa que já se cumpriu, meu irmão. É promessa, essa promessa que já se cumpriu lá no livro de Atos 2, onde o Senhor diz que derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Ali houve a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e hoje temos o Espírito de Deus trabalhando na igreja, e é por isso que nós devemos nos alegrar com o derramar do Espírito de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E diz assim: mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, os sinais estão aí. Essa noite passou um cometa lá em Goiás, fotografaram ele assim, ó, passando no Brasil. Aí logo eu lembrei das palavras de Jesus, os sinais nos céus.
Essa guerra que está acontecendo aí é um sinal. Sinal que está registrado no livro, capítulo 24 de São Mateus, que fala que nos últimos dias acontecerá guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos e tantas coisas têm acontecido no mundo, se cumprindo a palavra de Deus. Bem-aventurado é você que está aqui nessa noite, porque está segurando na mão de Deus e está indo. Vamos louvar esse hino aí? Coloca aí para mim. Segura na mão de Deus, as palmas louve ao Senhor nessa noite. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Canta, irmão. Segura, oh, aleluia, oh, pois ela te, oh, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Canta. Segura, oh, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Mais uma vez, segura na mão de Deus, segura mesmo, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na
Você quer fazer esse final? E vai. Palmas para Jesus, aleluia. Deus é bom demais. Glória a Deus, aleluia.